verdade que cada um tem um nível de fé diferente. E à medida que vai crescendo no conhecimento do Senhor, a sua fé vai crescendo. À medida que vai experimentando Deus em sua vida, a sua fé vai crescendo. Mas hoje eu quero abordar com você, dentro desse assunto, o tema é: qual é o valor da sua fé? Qual é o valor? Você sabe estimar o valor da sua fé? E eu desejo que ao final dessa mensagem você saiba responder qual é o nível que está a sua fé. Bem, todos nós sabemos que na vida nós enfrentamos dificuldades, crises, aflições. Ninguém deseja passar por crise, ninguém deseja passar por aflições. Porém, elas são inevitáveis. Fale comigo assim: as crises são inevitáveis. Isso é fato. Mas tem um porém. Ainda que elas sejam inevitáveis, Deus tem o poder de revertê-las em benefícios para nós. Nunca será de perda. Sofrimento nunca será em vão. Especialmente para quem conhece, tem crescido no conhecimento do Senhor, que sabe que é de fato um filho de Deus, é uma nova criatura. Então, sabe que nenhum sofrimento será em vão. Só o fato de sabermos disto, isso já deve nos fortalecer diante das crises, das aflições. Porque as aflições, a fé, na verdade, diante das aflições, elas nos fortalecem. A fé também mostra, diante das aflições, qual é o nível de fé que eu tenho. Mostra qual é o nível de maturidade que eu já alcancei em Deus. Então, as aflições, as crises, as dificuldades da vida, elas têm um propósito, elas têm a sua serventia. Elas são inevitáveis. E tudo isso para que nós alcancemos a medida da estatura de Cristo. Esse é o maior alvo, ou deve ser o maior alvo do cristão. Atingir a maturidade de Cristo. E isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios sobre a nossa esperança. E ele diz: se a nossa esperança é só para esta vida, somos os mais miseráveis. Já pensou isso? E isso é maravilhoso saber que a nossa esperança, que está posta em Deus, não é só para esta vida. Porque nós também cremos na vida depois da morte. Que nós estaremos com o Senhor. Então a nossa esperança não se encerra aqui tão somente. Porém, o que nós vemos hoje, de um modo geral, no meio dos cristãos? Acontece que muitos estão colocando o seu alvo, a sua fé, a sua busca em Deus, nas coisas somente que concernem a essa vida. Então, o foco maior de todos, que é o nosso alvo supremo, que é ser como Jesus, não está sendo muito buscado pelos cristãos em geral. As pessoas estão buscando mais as bênçãos que Deus pode dar. E Ele dá. Né? Nós temos fé, buscamos as bênçãos, isso não é errado.
Mas nós temos que trazer em mente que o nosso foco maior, o foco maior da nossa fé é o alvo supremo, que é ser como Jesus. Amém, queridos? Então, alcançar as coisas que nós precisamos conquistar, seja qual for, que ordem for, que área for da nossa vida terrena, não é errado. E Deus tem bênçãos para nos dar nesta vida, e Ele dá, nós temos provado disso. Mas o alvo maior é: a minha fé precisa me levar a me tornar, a ser como Jesus, alcançar a sua maturidade. Amém, queridos? Então, nós não podemos permitir que os nossos olhos sejam tirados do que é mais sagrado para nós. Muitos não têm se preocupado que sua fé em Jesus os torne mais parecidos com Jesus. Essa é a maior crise do cristianismo de hoje. Aliás, muitos estudiosos do presente estão preocupados, porque daqui a algum tempo próximo, milhões de brasileiros, existe uma projeção de que milhões de pessoas, de brasileiros, se tornarão cristãos. Esses dias mesmo, eu vi uma reportagem do crescimento das igrejas, num dos bairros distantes lá da capital de São Paulo. Num raio de poucos quilômetros, há mais de 30 igrejas. E as pessoas foram sendo entrevistadas. Mas qual é a preocupação desses estudiosos? É que se nós, como evangélicos, estamos crescendo de acordo com a palavra de Deus. Então, qual é a nossa função como cristãos, como aqueles com todos os cristãos comprometidos com o Senhor? É preparar a nova geração, preparar os fiéis a fundamentar, a alicerçar a sua fé em Deus e em sua palavra. Amém, queridos? E nós sabemos que os cristãos do primeiro século, o que eles mais se importavam era que Jesus fosse apregoado em todas as partes. Eles não se intimidavam diante das provações, não se intimidavam diante das perseguições. Tanto é que a igreja cresceu mais a partir do momento em que ela começou a sofrer perseguição. E ao se espalhar por todos os lados, ela não deixou de pregar o Evangelho. Aí nós nos lembramos de tantos heróis da Bíblia que nós vemos, que José, diante de tudo que ele passou, ele não deixou de desfocar a sua fé. Ele não desistiu de Deus diante da luta que ele enfrentou. Daniel, que quando chegou na Babilônia, até mesmo o seu nome foi trocado, e eles tentando fazer um trabalho com Daniel e os seus amigos, para que eles se tornassem descrentes. Mas Daniel e os seus amigos permaneceram, ainda que pudesse custar a própria vida. Cristãos desse quilate, Deus está procurando nos nossos dias. Então, nós temos que ver qual é o valor da minha fé. Até onde a minha fé chega? E lembrando de fé,
uma das pessoas que mais a gente se lembra de uma fé que nós não sabemos nem medir, é do nosso irmão Jó. Que fé foi aquela? Que diante de todas as perdas, a única coisa que ele não perdeu foi a sua fé. Nem diante do conselho da sua mulher. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele falou para ela, você está louca em pensar desta forma. Ele perdeu os amigos. Os amigos começaram a ajudar para que você esteja sofrendo dessa forma, é porque realmente você pecou. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que com tudo que ele passou, Jó não perdeu a fé e Jó não pecou. Ainda que ele estivesse sofrendo, sofreu muito e fazia os seus questionamentos a Deus. Mais de 30 questionamentos ele fez para Deus. Muitas perguntas ele fez para Deus. E Deus ficou em silêncio. Em silêncio. E quando Deus então resolve falar com Jó, Deus lhe faz 70 perguntas. E ele não podia responder nenhumas. Então nós vemos que este homem, como Jó, como Daniel, como seus amigos, como José, como Paulo e como tantos outros que nós vemos na Bíblia que nos inspiram, pessoas que nos inspiram em fé. O valor da fé dessas pessoas era inestimável. Era o maior tesouro delas. Elas não perderam a fé, ainda que custasse a própria vida. E uma das coisas que eu penso, que o segredo para saber qual é o valor da minha fé, é, em primeiro lugar, para mim, quem Deus é. Para você, quem Deus é. Saber quem Deus é, em primeiro lugar, me ajuda a permanecer firme na fé, diante das aflições. Mas saber quem Deus é, não é a imagem que você tem de Deus. Não, porque nós podemos criar muitas imagens a respeito de Deus. Mas quem Deus é, pela revelação do próprio Deus para você. Amém, pastor? Quem Deus é, ou seja, Ele se revelou para você quem Ele é. E só tem uma maneira de Deus se revelar para nós, é mediante a sua palavra. Ele se revela ao ser humano através da sua palavra. Então, quando nós o conhecemos e estamos bem seguros no nosso espírito, a convicção de quem Deus é, nós suportamos as aflições. E nem sempre, ou talvez nunca, quando você passa por elas, você entende por que está passando. Pode ser que em algumas situações você fala, não, eu sei porque eu estou passando por isso. Mas muitas vezes você passa sem saber por quê. Mesmo sem entender, Deus te sustenta, porque você sabe quem Deus é. Então você diz, eu estou passando por isso, está sofrendo, mas eu sei quem Deus é. E a gente vê isso na história de Jó. Nós vemos isso na história de José. Então, assim como Deus os sustentou, também sustentou o próprio Filho, Jesus. Não foi fácil também para Jesus. Mas Jesus era Deus, mas Ele também era 100% humano. Ele suportou as aflições. Ele sustentou Paulo. E tem sustentado todos os que estão conhecendo quem Deus é.
A segunda coisa que eu creio que me mostra o valor da minha fé é quando eu, à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu sigo o conselho da palavra em guardar o meu coração. Provérbios 4:23 fala: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar bem seu coração te ajudará a passar pelas aflições. Com a atitude certa, de que ao final de tudo, estará ainda mais inabalável em sua fé e no conhecimento de Deus. Lembra do que Jó falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Mas ele já conhecia sim, mas depois de que ele passou por todo aquele sofrimento, ele conheceu ainda mais a Deus. Pelo que Deus fez e manifestou na vida dele, pela força que Deus deu, pela maneira como Deus o sustentou diante de todo sofrimento. Enquanto ele passava por todo aquele sofrimento, Deus o sustentou. Deus o sustentou. Então, quando terminou tudo, a sua fé se tornou ainda mais inabalável. E ele então fez aquela declaração: agora os meus olhos te veem. Meus queridos, minhas queridas, eu não sei o que você está passando neste momento da vida. Mas uma coisa é certa: sempre precisamos de uma palavra que nos encoraja, porque as dificuldades embaçam a nossa visão de Deus. Como eu já disse aqui um outro dia, as dores, elas roubam de nós, muitas vezes, até mesmo a nossa confiança. Tenta roubar a nossa visão de Deus. Então nós questionamos, sim, como seres humanos, o Senhor te acolhe da mesma forma? Mas nós precisamos, ao passar pela dor, de palavras que nos encorajam. Muitas vezes, as dificuldades vão desviar a nossa mente das promessas de Deus e podem nos levar a desistir, a reclamar, a murmurar, a amargurar. E nós encontramos na palavra de Deus palavras de encorajamento. Nós encontramos na igreja do Senhor o amparo que precisamos, o suporte da oração dos irmãos. Por isso que nas cartas de Paulo a gente vê como ele estimula a igreja a orar uns pelos outros. Nós vemos os apóstolos em prisões e a igreja orava. A igreja se fortalecia em oração e dava suporte em oração. Então, os irmãos, nessa hora, são importantes, porque eles podem nos ajudar a lembrar das promessas do Senhor. Às vezes, você pode ter alguém do teu lado, passando por momentos difíceis. E às vezes você pode pensar assim: eu não sei o que dizer. Procure uma palavra para dar àquela pessoa. Procure uma promessa para lembrá-la. Fale: estou aqui, eu quero orar com você, eu quero orar por você.
Porque às vezes você pode se julgar inadequado para fazer isso. Não, tem outra pessoa melhor, outro irmão melhor. Não, querido. Não. É você mesmo que Deus quer te usar. É você mesmo que Deus vai colocar palavras nos seus lábios para trazer conforto a alguém. Você precisa se colocar na disposição das mãos do Senhor. E na palavra de Deus, nós também encontramos a força que ela pode nos trazer. E a primeira palavra que eu quero, então, compartilhar com você, eu quero que coloquem na tela, é Tiago 1, versos 2 a 4. Eu vou ler na versão NVT, e é interessante que não é uma palavra fácil, principalmente para aqueles que estão sofrendo nesse momento. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Espera um pouquinho. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Vamos lá. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que coisa impressionante o que Tiago nos fala. Como terei motivo de grande alegria ao passar pelo sofrimento? Tiago, você não sabe o que você estava falando quando você escreveu isso. Tiago, nosso irmão, onde é que você estava com a cabeça? O Espírito Santo estava inspirando Tiago. O Espírito Santo estava inspirando Tiago. Agora, como que isso é possível? Humanamente falando, não é possível. Isso só é possível de forma sobrenatural. Precisamos ter, gente, ele fala que a nossa fé, ela vai ser provada, porque primeiro que ela precisa ser provada, para que a esperança possa crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês são maduros e completos, sem que nada lhes falte. O sofrimento, ele traz benefício para nós. Não é algo fácil de falar, não é algo fácil de ler, mas, gente, é pela fé. Porque o justo vive pela fé, não pelo que ele vê, não pelo que ele está passando no momento. Então, eu preciso de uma palavra que me encoraja, de uma palavra que me traz esperança, de uma palavra que me traz um suporte, para que eu possa suportar a aflição, ou então ser aquele apoio para o meu irmão, para a minha irmã que está passando por isso, por sofrimento. E quando eu creio nessa palavra, e que o Espírito Santo vai nos ajudar, até mesmo em lágrimas, você vai poder dizer: Senhor, obrigado por eu estar passando por isso. Ainda que eu não saiba, não entenda, ainda que esteja doendo demais. Esses dias eu estava vendo eu li só um trechinho muito pequeno, quero ver se eu encomendo esse livro. Uma história que há muitos anos atrás eu ouvi sobre essa família, que passou por um sofrimento muito grande. Era um casal de missionários, Jim Elliot e Elizabeth Elliot.
eles eram missionários e que ele foi enviado para uma tribo de índios, e era uma tribo de índios selvagens. E não me lembro ao certo, eu creio que ele nem bem começou qualquer tipo de trabalho missionário naquela aldeia, e ele foi assassinado pelos índios. E aí a mulher dele depois escreve um livro, e esse título desse livro é Nenhum Sofrimento é em Vão. Ela fala como explicar para uma filhinha de 5 anos que o seu pai foi assassinado. Como explicar para essa criança e ainda dizer e falar para ela do amor de Deus? Para essa mãe não foi nada fácil. Falar do amor de Deus e que ela cria em Deus, ainda que ele tivesse permitido que o seu esposo fosse assassinado naquela aldeia. E tem mais. Eles voltaram para aquela aldeia para evangelizar. Como isso humanamente é possível? Não é. Não é, queridos. Somente por fé, somente diante de um conhecimento de Deus, de que uma fé alicerçada, enraizada no Senhor, isso é possível. Então nós precisamos, sim, nossa fé precisa ser provada, porque ela nos levará à plenitude em Jesus. Maduros e completos, sem nada lhes faltar. Não vai faltar sabedoria, não vai faltar discernimento, não vai faltar amor, não vai faltar direção, não vai faltar revelação, não vai faltar graça, não vai faltar força, não vai faltar nada. Plenitude de Cristo. Fé, qual é o valor da sua fé? Fé nos faz acreditar naquilo que há de vir, com um olhar de coragem. Esses dias eu estava falando para uma amiga, vamos sonhar quando tudo isso passar. E eu comecei a falar para ela, eu imagino isso, eu imagino aquilo. E ela começou a rir. Mas nós precisamos sonhar. Quando tudo passar, como vai ser? Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Quando tudo passar. E vai passar. Eu não sei o que você está passando. Qual é o sofrimento, qual é a sua dor, o que você tem clamado diante do Senhor. Mas vai passar. E você vai se tornar mais forte, mais crente. Você vai ajudar tantas pessoas. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Por isso que eu falei para ela, vamos começar a sonhar. Vamos imaginar tudo que vai ser quando tudo passar. A fé, ela mostra a realidade daquilo que eu espero. Ela me dá convicção de coisas que eu não vejo. Porque as aflições querem embaçar a minha visão. A dor quer roubar a minha confiança. Mas a fé, ela me faz ver aquilo que eu espero. Porque se eu vejo, já não é mais fé. Mas aquilo que eu ainda não vejo, aí é fé. O que nós vemos? O que você pode ver quando tudo passar? Coloca os teus olhos, foque a sua lente quando a vitória chegar. A vitória vai chegar. Você crê? Eu creio que a vitória vai chegar. Eu creio. E eu me lembro, dias, não sei, um tempo atrás, eu pregando aqui, eu falei de uma família lá no Rio, cuja esposa sofreu um ataque por um andarilho.
E ela quase morreu. Quando o marido chegou no hospital, ele falou: olha, nós estamos tentando que a sua mulher viva por mais algumas horas. Aí, inclusive, saiu o filme. Quando passou o filme aqui, eu perdi o timing, não fui assistir. Se tornou até filme essa história. Mas, recentemente, eu assisti um podcast dele com toda a família. Os filhos reunidos. Então, ele foi entrevistando a família. Como que foi naquele dia e tal, e tal, e tal. E o filho mais velho, todos eles estavam na escola quando isso aconteceu. A pastora Renê tinha deixado as crianças no colégio, e aí ela foi andar na orla. E aí, então, as crianças estavam no colégio, o marido soube, aí foi avisar as crianças. Ele falou: eu não sei tudo ao certo, eu estou indo para o hospital agora. E aí ele falou para os filhos: mas vai ficar tudo bem. Ele não sabia nem o que tinha acontecido. E nesse podcast, o filho dele falou assim: o que eu me lembro que ficou na minha mente é o que meu pai tinha falado: vai ficar tudo bem. Mas depois a gente foi saber da gravidade e que ela chegou quase à morte. Aí, uma das filhas mais nova comentou assim: eu não sabia ao certo como me portar, porque a gente sempre teve uma vida boa. A nossa família, todos cristãos, vivíamos bem, em harmonia. Eu estudava, num bom colégio, tinha meus amigos, enfim. Eu não tinha passado por problemas graves na minha vida. Ela era uma adolescente e de uma família estável, funcional. Mas olha que interessante que essa jovem falou. Quando ela soube, se inteirou de toda a gravidade da mãe, do que estava acontecendo, e que o pai começou a fazer aquele movimento de oração, quem podia orar pela vida da Renê. Ela falou assim: eu não tinha fé para isso. E eu pensei assim: vou emprestar a fé do meu pai. Isso me chamou a atenção na entrevista. Eu emprestei a fé do meu pai. Não é interessante isso? Então, é por isso que nós temos força na igreja, entre os irmãos. Se você não tem fé suficiente, empresta a fé de alguém. A fé de alguém que é mais forte, que já está mais enraizada, vai te contagiar a você ter a sua fé sendo fortalecida. Não é tremendo isso, gente? Então, que momentos você está vivendo? A palavra que você tiver no seu coração, o Espírito Santo vai trazê-la para te dar esperança, para fortalecer a tua fé, para te dar a força, para que você possa enfrentar cada dia a situação. Não sabemos quanto tempo vai durar, mas Deus, em sua soberania, sabe. E Deus está guardando, está protegendo, está cuidando. E para cada dia, Deus dá a força para enfrentar. Você crê nisto? Creia por você, creia pelo seu irmão. Creia por ele, porque talvez ele esteja abatido, ela esteja abatida, e você precisa se juntar a ele e falar assim: eu creio por você nesta hora. Eu creio por você nesta hora. Para cada dia, Deus dará uma porção de força para sustentar o que você, para enfrentar o que você está passando. Então, lembre-se de quem Deus é. Guarde o seu coração. Uma das coisas que deve nos chamar a atenção, quando Jesus estava
prestes a ser preso, ali no jardim do Getsêmani, em profunda agonia, em profundo sofrimento, ao ponto de o seu suor se tornar em gotas de sangue. A palavra de Deus diz que um anjo veio e o fortaleceu. O anjo veio e o fortaleceu, mas naquele momento não o levou para o céu. Por quê? Porque Jesus tinha que enfrentar a cruz. O anjo o fortaleceu para que ele enfrentasse todo o sofrimento que ainda viria. Isso nos leva a crer. O anjo está sustentando você. O anjo está sustentando o teu irmão, a tua irmã. O anjo está sustentando, fortalecendo o teu amigo, a tua amiga. Creia de todo o coração. E para finalizar, rapidamente, coloca 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, por gentileza. Pedro escreve uma carta fantástica. Pedro aqui, ele escreve para quem? Para os crentes que estavam dispersos por vários lugares. E eles estavam dispersos porque eles estavam sendo perseguidos. Então ele começa assim, olha como Pedro vem com uma palavra maravilhosa. Naquele momento que esses irmãos estão sofrendo perseguição. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha só, aos escolhidos. Ele já começa bem a sua carta. Olha, eu estou escrevendo aos escolhidos de Deus. Você é escolhido de Deus? Você é escolhida de Deus? Essa carta é para você. Amém? Vamos seguir. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Essa é a introdução que Pedro faz na sua carta. Já chamando aqueles irmãos, já encorajando, já fortalecendo, já erguendo o ânimo dos seus irmãos. Vocês são escolhidos. Vocês já foram escolhidos pelo Senhor bem antes da fundação do mundo, para a obediência e a purificação do sangue de Cordeiro, do sangue de Jesus, e que vocês tenham cada vez mais graça e paz. E agora vejamos o que ele diz a seguir. Verso 3. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio do que, gente? Por meio, mais forte, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. E, seguindo, portanto, alegrem-se com isto, ainda que agora, olha aí, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações.
seguinte, elas mostrarão, gente, olha que coisa linda, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor e glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Queridos, a fé, Pedro aqui, interessante, né? Tiago escreve lá, dizendo que a gente deve ter toda a alegria ao passar por provação. Pedro aqui está dizendo que nós devemos louvar ao Senhor. E ele está dizendo que a nossa fé precisa ser provada. Mas o interessante é que ele vai falando de tudo aquilo que nós alcançamos em Jesus. Nós nascemos de novo. Nós somos nascidos para uma nova e viva esperança. Nós temos uma herança que nos aguarda. Ele foi encorajando, fortalecendo os irmãos que estavam sofrendo perseguições. Então, ele está aqui escrevendo uma carta para fortalecer a fé. Ele fala, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que vocês recebam a salvação, que já está pronta no dia da revelação. É interessante que aqui, Paulo, claro, Pedro, dentro do contexto de sua carta, do seu assunto aqui, ele está falando do alvo final da nossa fé, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porém, nós sabemos que a palavra, ela pode também ser aplicada num momento de sofrimento que nós estamos passando e que nós precisamos de uma salvação desse momento. Nós precisamos de um escape, nós precisamos de um livramento, nós precisamos de uma solução. E Deus então pode e vai fazer, porque é promessa dele. Somos filhos cuidados debaixo dos seus olhos. Deus não tira os seus olhos de sobre nós. Então, quem Deus é e o que Ele faz por mim precisa vir à minha mente para que eu seja forte, para que eu enfrente a situação, o sofrimento. E depois que tudo passar, eu permaneça com a minha fé inabalável. Não é assim que Paulo fala sobre a armadura de Deus, no capítulo 6? Revestidos da armadura de Deus, para que quando tudo passar, vocês se tornem inabaláveis. Queridos, eu já estou terminando e eu vejo que o valor da nossa fé precisa ser inestimável. Você precisa ter a sua fé como o maior tesouro que alguém pode possuir. E nós guardamos esse tesouro em Deus. É o lugar seguro de guardar um tesouro que é inestimável, que é a nossa fé. O tecatore shiri andará, uri andará, core andarás. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso e Ele cuida de nós. Ele trará o livramento que você precisa. Se firme nele, se alimente dele, para que a sua fé seja provada, como o ouro é provado. A nossa fé precisa passar pelo fogo,
para que o seu valor se torne muito maior. E sabe o que vai acontecer? A sua fé, sendo o seu maior tesouro, o seu valor inestimável, não tem como você não contagiar outras pessoas. Não tem como as pessoas chegarem perto de você e falarem: eu quero ter uma fé como você tem. Como é que você crê? Como é que você tem essa fé? E você fala assim: vem comigo, eu vou te mostrar o caminho. Se você tem uma fé fortalecida, inestimável, você a tem como um valor maior que alguém pode ter, você não vai deixar de contagiar e pensar: outros podem ter a mesma fé que eu tenho, porque esta fé veio da palavra de Deus. A fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Alimenta-te da palavra. Todos os dias, ela te dará conforto, ela te dará esperança, ela te trará promessas, porque você é filho, você é filha, e você se abriga debaixo das asas do Pai eterno e perfeito. Oh Deus, oh Senhor. Fique de pé, enquanto louvamos ao Senhor.